Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Aderson Costa e Silva, desculpa, cujo nome é A Massa Está Crescendo. Esse texto está no Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida, fazendo o quê? Oferecendo mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Vocês sabem, quem escreveu o texto foi o irmão Aderson, não fui eu. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Lembrando, e é fundamental, que a gente faz tudo do modo mais simples, não tenho nenhum estúdio, não tenho nenhum preparo tecnológico e nem nenhum preparo teológico. O que eu faço é o meu melhor com aquilo que eu tenho. Então, eu espero que você reconheça isso e que você possa compartilhar. Se não se inscreveu no nosso canal, que possa se inscrever. Coloca lá um comentário, aciona o sininho para que você possa receber todos os dias o devocional, porque há quase 7 anos eu faço isso todos os dias. Então, eu peço que você também possa compartilhar, tá bom? Então, isso dito, quero pedir a você que se junte a mim agora, para que possamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe naquilo que nós vamos aprender, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui, porque todos os dias temos o privilégio de ouvir a tua palavra e aprender de ti. Que nós não sejamos só ouvintes, mas que a gente possa praticar aquilo que a gente aprende. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Obrigada pela liberdade religiosa. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Mateus 16, de 5 a 12. E esse texto vai falar sobre uma metáfora importante, uma ilustração importante que Jesus Cristo usou, que é a do fermento. E ele usa essa metáfora para alertar os seus discípulos, e logicamente a nós, né, sobre a influência corrupta dos ensinos dos fariseus e dos saduceus. O crescimento da massa simboliza como pequenas ideias ou doutrinas que são erradas podem se espalhar e contaminar toda a comunidade. Qual que é o contexto? O contexto do texto que leremos é o seguinte: os discípulos estavam super preocupados por não terem levado o pão. Mas Jesus, o que ele faz? Ele aproveita essa situação, porque Jesus sempre aproveita todas as situações, para ensinar uma coisa muito, muito mais profunda. Ele fala do quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele não vai se referir ao pão físico, nada disso. Mas ele se refere às doutrinas e atitudes desses grupos religiosos. O fermento é uma imagem bem poderosa. Uma pequena quantidade transforma toda a massa. Assim também, o ensino distorcido pode influenciar e corromper muitas pessoas. Qual é a mensagem central desse texto que nós vamos ler? Que vai falar do fermento como influência espiritual. Jesus mostra que ideias erradas, mesmo pequenas, têm poder de se multiplicar. Temos que ter discernimento espiritual. O texto vai chamar a gente a ficar ligado, ficar atento, não apenas às necessidades materiais, mas principalmente às influências espirituais que moldam a nossa fé. Outra coisa, que o crescimento da massa. A metáfora, a ilustração que Jesus usa aponta que tanto o bem quanto o mal, eles podem crescer. E se o fermento é puro, como o reino de Deus, né, que eu vou ler para vocês lá, que está em Mateus 15, 33. Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, se o fermento é puro, como o reino de Deus em Mateus, como eu acabei de ler, ele traz vida. Se é corrupto, ele traz engano. E o que a gente tem que estar ligado para não errar? Primeiro, que doutrinas superficiais ou manipuladoras podem parecer inofensivas, mas acabam contaminando a nossa fé. Temos que ter preocupações materiais, sim, como por exemplo com o pão, né?
Mas a gente tem que ficar atento para isso não distrair a gente daquilo que realmente importa, que é a verdade espiritual. E qual que é a influência cultural e religiosa? Até os líderes respeitados, sem querer, né, podem espalhar fermento nocivo se eles não estiverem alinhados à palavra. Então, nós temos que sempre estarmos alinhados à palavra. Inclusive, eu me lembrei de um versículo que está em Atos 17, 11 e 12, que diz assim, ó. Os bereanos eram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se essas coisas eram assim. 17, 11. Então, o que vai falar? Que os irmãos lá da Bereia, eles ouviam, sim, o que os líderes estavam falando, mas ele ia lá conferir. E o líder, no caso ali, era o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, Mega Master Plus, mas eles iam lá conferir. E é isso que nós temos que fazer. E qual que é a aplicação prática do que leremos? Examine os ensinos. Não aceite tudo sem reflexão. Compare sempre com as escrituras. Lembra do que eu acabei de ler em Atos 17, 11. Tem que, tá ligado. Cultive o discernimento. Ora e peça ao Espírito Santo clareza para identificar o fermento escondido. Que às vezes a gente também se engana, né? E permita que o bom fermento cresça. Assim como o reino dos céus é comparado ao fermento que leveda toda a massa, deixa que a verdade e o amor de Cristo transforme a sua vida e a sua comunidade. Então, moral da história. Esse texto que vamos ler, Mateus 16, de 5 a 12, vai lembrar a gente que a massa sempre cresce. Ela sempre vai crescer. A questão é, qual fermento está dentro dessa massa? O desafio é escolher o fermento do reino de Deus e não a da corrupção espiritual. Amém? Bom, então vamos ler Mateus 16, de 5 a 17. E diz assim, ó. E, passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos cinco pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, compreenderam que não lhe dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Tá bem? Bom, então o texto chama-se A Massa Está Crescendo, e o versículo escolhido foi o 6, que diz, e Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Bom, a fabricação dos pães é um processo bastante interessante. Quem teve oportunidade, eu já trabalhei num grande hotel e eu já vi como isso acontece. Então, acho que muitas pessoas já viram ou também já fizeram pão, né? Então, os ingredientes são misturados, o fermento é acrescentado à massa e deixada ali para descansar e para crescer. Tanto é que a minha mãe falava assim, não faz pão no frio que não cresce. O processo de fermentação ocorre gradativamente, até o quê? Que toda a massa esteja levedada, ficando com uma textura leve e aerada, né? No entanto, a cultura judaica entendia que o fermento era símbolo de corrupção. Essa era a razão pela qual a lei do Senhor prescrevia a utilização de pães ázimos, quer dizer, sem fermento, em alguns casos de rituais, né, de sacrifícios que eram feitos. Então, Jesus advertiu contra o fermento dos fariseus e dos saduceus, e era um pessoal que era top, eles estudavam, não eram... A gente tem a impressão de que fariseu e saduceu eram pessoas do mal, mas não, eles eram estudiosos, eles eram pessoas seguidoras da lei, só que eles se deixaram corromper em muitas situações. Então, Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. O principal fermento dos fariseus, quer dizer, aquilo que eles faziam
que não era bom, era hipocrisia. Lembra que tem um texto que eles ficam orando com as mãos para cima, gritando, porque eu não sou como esse fulano, eu sou o Mega Master Plus. Então, o fermento dos fariseus era a hipocrisia. E no caso dos saduceus, era apego ao poder. Então, o ensino dos fariseus constava das prescrições, por vezes, que invalidavam a lei de Deus, né? Então, eles achavam que porque era sábado não podia fazer o bem, enfim, né? Coisas assim. E no caso dos saduceus, eles suprimiam ensinos muito importantes, como no caso, a realidade da ressurreição. Então, a gente tem que estar ligado, a gente precisa tomar bastante cuidado com os fariseus e com os saduceus da nossa época, do nosso tempo, evitando o quê? Que o fermento deles nos contamine e prejudique a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, fica ligado. Esteja atento para identificar e rejeitar qualquer ensino que seja contrário à palavra de Deus, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, Peça sempre a direção de Deus para evitar o fermento da maldade, que tanto prejudica a nossa comunhão. E agora eu termino deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que a massa está crescendo e temos que ficar atentos para ver que tipo de fermento está nessa massa, para nós um abraço dá super mega certo. E temos também um versículo para decorar, o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino deixando aqui a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.